Você abriu o celular só por alguns minutos, só pra ver um vídeo rápido, e depois outro, e depois outro, e você nem tá achando eles tão legais assim, nem tá rindo tanto, nem tá prestando atenção de verdade, mas você continua, rola mais o feed, pula um vídeo um pouco mais denso, abre outro aplicativo e depois fecha ele, e depois abre de novo, e quando percebe, já passou muito mais tempo do que você queria, mas talvez o pior não seja só o tempo que você tá perdendo, talvez o pior seja perceber que você nem quer tanto assim ver o que você tá vendo. Você só não quer parar de ver alguma coisa. Porque quando você para, o silêncio volta, aí a culpa volta, a ansiedade volta, o tédio volta, aquela sensação estranha volta. E talvez seja por isso que você continua rolando. Não porque tá bom o conteúdo, mas porque parar parece pior. Você diz pra si mesmo, eu só vou assistir mais 5 vídeos. Esse daqui vai ser o último. Depois eu paro, mas você não para de verdade. E o mais estranho é que, em algum momento, aquilo deixa de parecer que é escolha sua. Sua mão age sozinha, sem você nem pensar. Quando vê, você já abriu aquela plataforma de vídeos curtos. E você tá vendo e rolando por horas. Já perdeu mais uma parte do seu dia tentando fugir de uma coisa que você nem consegue explicar. E é aqui que quase todo mundo entende isso errado, porque a maioria acha que é falta de disciplina ou vício no celular. As pessoas acham que é preguiça ou que você só gosta muito de ficar navegando na internet. Mas talvez o problema seja mais profundo do que isso. Talvez você não esteja procurando conteúdo em si, talvez você esteja simplesmente procurando anestesia. Alguns segundos longe da sua cabeça, alguns segundos sem sentir a pressão da vida moderna, alguns segundos sem pensar na vida, passar algum tempo ali em um lugar onde nada exige algo de você. Porque o feed faz uma coisa muito poderosa. Ele interrompe o que você estava sentindo. Entende? Se você estava entediado, ele entrega alguma novidade. Se você estava ansioso, ele entrega alguma distração. Se você tava se sentindo sozinho, ele entrega algum barulho que faz esse sentimento passar. Se você tava se sentindo culpado, ele faz você esquecer por algum momento aquela culpa. Se você tava cansado, ele entrega alguma coisa fácil de consumir sem você precisar pensar muito. E por alguns minutos isso funciona. Você esquece, você não sente tanto, você não pensa tanto, você sai um pouco de si mesmo. E isso é bom. Só que esse alívio cobra um preço. Porque o problema que você evitou, ele não vai desaparecer, ele espera, e quando você finalmente para, aí ele volta. Só que agora volta junto com outra coisa, a culpa de ter perdido tempo. Então você se sente ainda pior do que no início, e para não se sentir pior, você volta pro celular, e aí o ciclo começa de novo. Você se sente mal por algum motivo, então pega o celular pra se distrair. Aí você perde tempo e sente culpa por ter perdido tempo. E aí pega o celular de novo pra fugir dessa culpa. E de novo, e de novo, e de novo. Até que a rolagem deixa de ser só diversão e vira um abrigo. Um pequeno abrigo no palma da sua mão que te ajuda a fugir rápido e fácil. Sempre disponível. Mas um abrigo que te deixa mais fraco para lidar com a vida real. Porque toda vez que você foge do tédio, você aprende que o tédio é insuportável. Toda vez que você foge da ansiedade, você aprende que a ansiedade precisa ser evitada imediatamente. Toda vez que você foge do silêncio, você aprende que ficar consigo mesmo é perigoso. E aos poucos a nossa mente começa a acreditar que se você está se sentindo desconfortável, você precisa escapar. E o celular vira a saída mais rápida. Não é a melhor saída, só a mais rápida. É por isso que você pode nem estar gostando tanto ali do que você tá vendo, mas você continua rolando o feed. Você provavelmente já sabe que isso em excesso faz mal, mas você continua, nós continuamos. Porque não é só sobre querer ver mais, é sobre não querer voltar para o que estava sentindo antes. E talvez você não queira mais um vídeo, você não queira se afastar de você mesmo. E isso pode doer porque muita gente sabe que é verdade. Tem horas que você abre o celular, não porque você quer se divertir ou porque tem algo importante para você fazer com ele ali, mas porque você não quer encarar o que você tá sentindo, não quer pensar no que precisa fazer, não quer lembrar que tá atrasado, não quer sentir que você tá sozinho, você não quer lidar
lidar com a própria cabeça, então você rola o feed. E o feed nunca acaba, porque ele não foi feito pra acabar. Sempre tem um vídeo novo, outra imagem, outra notícia, outra piada, outra briga, outra coisa chamando a sua atenção. E cada nova coisa te dá uma pequena promessa. Talvez o próximo seja melhor. Talvez o próximo te tire desse vazio. Mas na maioria das vezes não tira. Ele só disfarça. E quanto mais você adia lidar com esses problemas que você tá sentindo, mais difícil vai ser lidar com eles depois. Porque a vida real não troca de assunto a cada 3 segundos. A vida real não te entretém o tempo inteiro. A vida real tem pausa, tem espera, tem desconforto, tem momentos chatos, tem coisas que você precisa sentir antes de resolver. E isso faz parte. E talvez seja isso que mais te assusta, porque quando a tela apaga, você tem que voltar pra si mesmo. Você tem que voltar pro seu quarto bagunçado, você tem que voltar pro seu corpo cansado, você tem que voltar pras pendências que você ainda não resolveu. Você tem que voltar pra aquela sensação de que você tá evitando algo. E aí fica muito claro, o celular não tava só te prendendo, ele tava te escondendo de você mesmo. Mas só por um tempo, porque nenhuma fuga rápida cura aquilo que você não quer olhar. Ela só empurra pra depois, e depois sempre chega. Chega de noite, quando você não consegue dormir. Chega no banho, quando não tem uma distração ali. Chega quando o vídeo acaba. Chega quando você fecha o aplicativo e percebe que ainda está no mesmo lugar de antes. Só que agora mais cansado, mais culpado, mais longe do que queria fazer. Se esse vídeo tá fazendo sentido, eu gostaria de pedir pra você deixar o like, pra ajudar na divulgação do conteúdo e mostrar que você se identificou e ver quantas outras pessoas também se identificaram. E se você puder também compartilhar alguma experiência, algum comentário aí embaixo, também ajuda muito. Obrigado por assistir até aqui. E agora eu vou falar o que pra mim é talvez a parte mais cruel disso tudo. Sabe quando você abre o celular só pra se sentir melhor, mas sai dele se sentindo menor do que antes? Você sente menos controle, menos presente, menos confiante em si mesmo. Porque cada vez que você promete parar e você não consegue parar, alguma coisa dentro de você perde força. Você começa a desconfiar da sua própria palavra. Começa a pensar, eu não tenho autocontrole, eu sempre faço isso, eu nunca mudo. Mas você não é fraco. Você só foi treinado desde cedo a escapar do desconforto o mais rápido possível através do celular. E tudo que é treinado pode ser treinado de outro jeito. Mas para começar a melhorar isso, você não pode se odiar. Não pode ficar xingando por isso. E também não pode começar prometendo que vai jogar o celular fora e não vai mais ter recaídas e não vai mais usar ele desse jeito. Porque quando você faz uma promessa grande demais, elas acabam quebrando rápido. Você tem que mudar os segundos antes de você pegar o celular. Na hora em que você sentir a vontade de mexer nele, tenta respirar fundo e se perguntar e responder de forma genuína. De que sentimento você tá tentando fugir? Simplesmente isso. Respirar, perceber e nomear. Porque muitas vezes o problema não é o vídeo, não é o aplicativo, mas é o vazio que veio antes dele. Não tem problema você usar essas plataformas com moderação. O problema é quando ela se torna uma fuga. Porque muitas vezes o problema não é o vídeo, é o vazio que veio antes do vídeo. É a ansiedade que veio antes, é aquele sentimento de solidão que veio antes. É a pressão externa que você tava sentindo que te fez recorrer a ele. E se você nunca parar pra olhar pra isso, você nunca vai entender do que você tá fugindo. E de novo, a saída não é tentar virar uma pessoa perfeita. Não é nunca mais abrir o aplicativo. Não é abandonar a internet como se fosse resolver tudo da noite pro dia simplesmente fazendo isso. A saída começa quando você para de obedecer imediatamente à vontade de escapar. Sentiu tédio por algum motivo? Tenta ficar mais 1 minuto ali. Sentiu ansiedade? Tenta respirar e se concentrar no momento presente antes de abrir o aplicativo. Sentiu a vontade de fugir? Percebe que é uma vontade e não uma ordem. Porque nem toda vontade precisa ser obedecida. E cada vez que você aguenta um pouco mais antes de fugir, você vai ensinando seus cérebros aos poucos que você consegue ficar, que você consegue sentir isso sem sair correndo.
que você consegue ficar no momento presente sem precisar de uma anestesia, que você consegue existir sem preencher cada silêncio. E isso pode parecer pequeno, mas ao longo prazo é enorme, porque parar de rolar não é só largar o celular, é aprender a ficar com o que aparece dentro de você quando a tela apaga. E essa é a parte mais difícil, e também é a parte que muda tudo, porque quando você aprende a ficar, o celular perde um pouco o poder. O tédio deixa de parecer uma ameaça, o silêncio deixa de ser um inimigo, a ansiedade deixa de mandar em você no primeiro segundo, e a sua vida começa a voltar para suas mãos, pouco a pouco. Não de uma vez só, mas vai voltando. Então, talvez a pergunta não seja por que eu uso tanto o celular, talvez seja por que ficar sem ele parece tão difícil. E talvez a resposta para essa pergunta seja que se você ficar sem o seu celular, você vai precisar se encarar de novo, você de verdade. E isso dá medo, mas também é o começo da saída, porque você não está preso só no feed. Você está preso no alívio que ele te dá. E quando você aprende a não fugir de si mesmo toda vez que algo incomoda, você começa a recuperar uma coisa muito maior do que tempo. Você recupera a sua presença, recupera a escolha, o silêncio, recupera a sensação de que você ainda manda na própria atenção. Porque no fim, o caminho para sua liberdade é esse. Não quando você nunca mais abre aquela rede social, mas quando você para de usar aquilo para fugir dos seus problemas da vida real. Recentemente eu fiz um vídeo que se conecta diretamente com esse, então se você quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto, o vídeo vai estar aparecendo aí na tela final. Obrigado por assistir até aqui.